Ó, seguinte, primeira pergunta de hoje aqui. Caião, qual a diferença entre reino dos céus e paraíso? Jesus, em algumas passagens, dizia sobre o reino dos céus e em outras dizia sobre paraíso. As coisas são iguais, Caio? Não, o paraíso faz parte dos reinos dos céus, mas os reinos dos céus são mais do que o paraíso. Na cosmogonia da Bíblia, e que boa parte dela vem do livro de Enoque, que não está incluído na nossa Bíblia, mas é citado na nossa Bíblia explicitamente por Judas, o irmão de Jesus, na epístola dele, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que vejo o Senhor vindo com suas santas miríades, e aí por diante. Ele é citado. Exatamente, se você ler o livro de Enoque, você vê que a citação é ipsis literis. E Paulo recorre a ele, quando Paulo diz que foi ao terceiro céu, ele está falando de uma escala cosmogênica que você encontra no livro de Enoque. Ou quando você chega ao 10º céu, no livro de Enoque, tem 10 dimensões, 10 camadas. Aí ela é a dimensão mais misteriosa, mais inatingível. Mas o paraíso está colocado nesse lugar que, segundo o edifício da cosmologia enoquiana, está no terceiro nível, terceiro céu, do reino dos céus. O que são os reinos dos céus? São esses montes de camadas cósmicas, transcósmicas, camadas intervérsicas, transvérsicas, camadas dos mundos paralelos. A gente tem uma quantidade enorme de mundos paralelos. Se fosse levar em consideração a teoria das cordas da física, o universo está cheio de cortes, de espécie de cordas, de membranas de realidade, onde há, nessas dimensões, coisas de outra natureza acontecem. Às vezes são coisas semelhantes, muito semelhantes à nossa própria existência aqui nesse cosmos do espaço-tempo, e outras vezes não, são outras criaturas de outras dimensões, de outros mundos, feitos de outras energias. São seres que não são nem de carne, nem de sangue, que não podem herdar o reino dos céus. São camadas e camadas e camadas onde só criaturas de energia, de outra natureza, penetram. Por isso é que Paulo diz que carne, sangue, matériazinha temporal não podem herdar o reino dos céus. O reino dos céus é uma herança para uma outra dimensão de corpo-consciência, e que é o que eu terei, e é o que eu já tenho, e que vai se manifestar. E aí eu estarei preparado para trafegar em todas as dimensões do universo, dos transversos, dos interversos e de todas as dimensões. São camadas e camadas. A gente chama, no livro de Enoque, você tem várias designações específicas. Mas, por exemplo, Paulo, que usa inegavelmente essa visão enoquiana das dimensões, dos mundos e dos reinos paralelos, ele cita uma quantidade de aproximadamente 9 camadas dimensionais. Ele fala de anjos, ele fala de arcanjos, ele fala de principados, ele fala de potestades, ele fala de tronos de poder, ele fala de soberanias, ele fala de poderes,
de forças, de energias, e ele fala, não ele, mas, por exemplo, Ezequiel fala das rodas. Aí, se você for, João fala daqueles querubins que são olhos, bolas de olhos para todos os lados. Aí você vê no Novo Testamento gente de outras camadas que a gente chama de anjo. Lá em Mateus diz: e eis que apareceram 2 anjos com aparência de relâmpago, falando com os discípulos ou com as mulheres: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Eram seres de eletricidade, seres relâmpago, seres raio. A expressão de fisicalidade dele era um raio falante, uma criatura. O universo está cheio disso que a gente chama de anjos e de outros nomes que são apenas nomes antigos. Alguns deles foram criados na Pérsia, porque antes dos judeus irem para a Pérsia, no cativeiro babilônio, e caldeu, e depois dos medos, e depois dos persas, e depois dos gregos, antes deles irem experimentarem esse tempo, numa cultura muito rica, muito avançada em astronomia, em astrologia, em medicina, em estratégias de guerra, em arquitetura, em construção civil. Era avançadíssima a cultura dos persas. Era um povo evoluidíssimo e que era uma espécie de cuidador, de herdeiro daquela herança mesopotâmica do Iraque, do Irã e de toda aquela região descrita na Bíblia, no livro de Gênesis, como sendo a região original do Éden, para a gente ficar numa linguagem bem simples. Então, o que Paulo diz e descreve tem uma quantidade enorme de outras criaturas, e João também, e as descrições do Novo Testamento sobre essas criaturas que têm esses apelidos, o mensageiro, o superanjo, que é o arcanjo, principados e potestades, que são sociedades de outras inteligências que têm domínio e interesse no controle dos terráqueos. E aí a gente vai subindo disso, de modo que a quantidade de variações é enorme. Os crentes aqui só são barrocos, os crentes não sabem nada de anjo, nada, por isso é que eles acham que extraterrestre é coisa do demônio. Às vezes é, mas muitas vezes é anjo. E são sinais não só nos céus, mas dos céus que Jesus disse que a gente teria. E o mundo está ficando farto desse tipo de sinais. Que eu, pessoalmente, que nunca vi um anjo aqui conversando comigo, mas já vi esses aparatos transdimensionais 2 vezes, inegável e chocantemente. Não dá mais nenhumazinha, não? Deixa eu ver. Tá, vamos aqui, uma curiosidade, então, hein? Caião, o que você acha daquela parada que aconteceu lá na Grécia Antiga? Pitágoras tinha uma seita e o cara que estava lá descobriu os números irracionais. E aí sumiram com o cara. O que tu acha disso? Existia essa história, Caio? Você sabe? Você tem conhecimento disso? Não, eu conheço justamente o contrário. De que tem algumas descobertas de trabalhos e cálculos de natureza geométrica sofisticadíssimos, que receberam até o nome de gráficos
de Pitágoras, quando na realidade eles foram impressos na rocha, acredite ou não, milhares de anos antes de Pitágoras existir. Eles estão descobrindo que os antigos, de 5.000 anos, 6.000 anos atrás, faziam. Ontem mesmo eu estava vendo um documentário sobre esses achados de natureza de cálculo geométrico pitagóricos impressos em pedra na antiga Mesopotâmia, lá nos Sumérios, e eles descobrindo isso só agora com a nova digitalização que realça o que a pedra antes desgastada não mostrava. Agora está tudo nítido, de modo que o nome dado por quem achou foi algo relacionado a Pitágoras, mas o próprio Pitágoras chegou atrasado nisso aí. Ele pode ter também chegado à mesma conclusão, porque o inconsciente coletivo acumula tudo que a gente desenvolve em qualquer tempo, época ou geração. Então, nada se perde no universo. Existe uma camada de memória que involucra todo esse planeta e que também é conduzido através de frequências e ondas pelo universo inteiro. Hoje se sabe que o universo está carregado de ondas de rádio e de frequências extraordinárias, a ponto de que até cada planeta tem seu som, tem sua música, tem seu barulho peculiar. E eles também, hoje em dia, sabem isso, que desde a antiguidade, pessoas receberam o benefício da descoberta de outras que habitavam até continentes diferentes. É por isso que tem essa mística toda sobre as grandes construções humanas na mesma época, às vezes alinhadas até de maneira semelhante. Agora a gente sabe que os que não estão alinhados no mesmo alinhamento são monumentos que foram movidos no chão quando a calota polar do extremo norte, se moveu subitamente, que foi uma teoria que, inclusive, Einstein aprovou, e era o livro que ele estava lendo quando morreu, e dizendo sim para essa teoria, porque ela era fisicamente perfeita. E aí, quando isso aconteceu, mudou a configuração planetária em vários aspectos, e a nossa atmosfera e tudo mais. No entanto, o que a gente vê é que o planeta tem em si uma espécie de nuvem. Nós temos a nuvem das nossas memórias. Então, o mesmo padrão de algo que está acontecendo aqui, às vezes está sendo suscitado num outro lugar do mundo, a mesma coisa, na mesma época. Agora, o fantástico é que tem coisas que foram extintas por destruições e foram culturas eliminadas, cálculos e aprendizagens que foram dadas como perdidas. E aí, de repente, alguém sonha. Por exemplo, você sabia que a tabela periódica de química foi toda recebida num único sonho? É verdade, Caio? Num único sonho. Que isso? E assim como a tabela periódica, tem um monte de coisas que as pessoas receberam sonhando. Como o próprio Einstein, que dizia que enquanto ele pensava, ele quase acertava, mas frequentemente atrapalhava. Quando ele desistia, ele era pensado pela solução. Então, tem muito mais coisa, a gente absorve muito mais do que nem sabe. Nem sabe. Eu nasci numa geração onde eu nunca tinha visto um hippie, mas eu já era um. Eu nasci hippie.
E a minha geração inteira. Com 12 anos de idade, eu não fumava maconha. Mas eu já era maconheiro. Eu ficava sozinho, fazendo... Até eu fingir que eu estava com a maior onda. Doidão. Aí eu saía com o olho pequenininho. Aí os amigos diziam, pô, tu fumou um baseado. Eu falei, 2. Mentira! É que antes de chegar eu já era. Um monte de outras coisas. Pensamentos que eu tive por conta própria e que logo depois eu vinha a saber, sentir, discernir que era algo que estava acontecendo, começando no mundo inteiro, do outro lado da Terra. E eu nunca tinha recebido a informação, mas eu fui suscitado pela informação. No dia que a nossa psicologia melhorar e a nossa física se casar com o estudo mais das energias sutis apresentados por algumas dimensões de estudos da mente, da neurociência, a gente vai descobrir vias de contato e de transferência de informação invisíveis no planeta como a gente nem pode imaginar. Mas deixa eu parar por aqui, porque eu gosto desse assunto.